Olá! O tema de hoje é como você se sentiu com a gravidade de alguém que está passando por um adoecimento ou até um acidente na sua família. Como é ver essa pessoa internada, por exemplo, numa UTI, igual meu esposo, ficou 13 dias internado na UTI sem poder comunicar. Como é você escutar do médico ou da médica assim: tá muito grave, pode ser que não passe de hoje. Como que você reage? É o tema de hoje. Vou contar um pouquinho da minha experiência de acidente com meu esposo até a sua morte. O motivo de eu estar aqui falando com você é porque eu sei o que você sentiu. Eu gostaria de contar como enfermeira / terapeuta, aquela que passou com toda essa dor, com toda essa situação, mesmo sendo preparada como terapeuta e preparada como enfermeira. Gostaria de compartilhar. Me chamo Larissa Maciel. Sou aquela que passou por isso e vou falar um pouquinho da minha experiência, quem sabe assim ajuda você a passar por ela, se você estiver, ou superar muitas das coisas, colocando o quê? A sua parte mais racional. Sim, a nossa parte que enxerga as coisas lá de cima, porque está nessa situação, ninguém está preparado. Mas talvez a minha experiência possa te ajudar de alguma forma. Bom, como eu senti com essa gravidade, né? No dia 17 de outubro de 2025, eu passei a tarde inteira, a manhã inteira, o dia inteiro no hospital. Como enfermeira, graças a Deus, eu tive um passe livre para entrar. Então, eu estava na hora que a equipe da cirúrgica foi lá para ver como que eles levariam para o centro cirúrgico para abrir e ver a instabilidade dele abdominal pela hemorragia. E por mais que eles tentassem, ele estava muito grave. Então, como enfermeira, eu sabia a gravidade por conta das drogas que ele estava usando, pela instabilidade no monitor, por tudo que ele estava passando. E por mais que eu tivesse o meu controle, e eu aparentava isso porque eu queria exatamente ficar ali para saber notícias, se eu fosse para a minha parte emotiva, eu estaria totalmente desesperada. Eles olhavam, me via sentada, olhando eles, discutindo o caso, eles me falaram do caso, e falaram: olha, se a gente conseguir tirar ele daqui para o centro cirúrgico, vai ser uma grande vitória. Mas a qualquer momento ele pode parar aqui dentro, no translado, que a gente chama, né, da saída até o centro cirúrgico e dentro do centro cirúrgico. Como eles me viam uma pessoa forte, mentira, guerreira, mentira, preparada emocionalmente, talvez, sim. Mas eu conversava calmamente, como se fosse a enfermeira de plantão. Por quê? Porque eu fui treinada, a minha mente foi treinada para isso. Porque se eu fosse agir como a esposa, eles não deixariam eu ficar lá dentro. Então, eu passei o tempo todo naquela instabilidade, até que de noite, minha última visita, e é esse o lugar que eu quero compartilhar com você, que você que está com um paciente paliativo. O que é um paciente paliativo? É um paciente que a gente cuida para que não sinta dor, dá o melhor estado dele, mas que ele vai morrer. Então, este era o meu lugar. A esposa que esperava por um milagre, e eu creio que você também já passou por isso. A gente sempre espera um milagre. A gente sempre espera que algo vai acontecer e vai dar essa reviravolta. Porque é esse fio de esperança que nos liga ao Criador para dizer que Ele pode tudo. E eu tinha esse fio de esperança, mas como esposa, mas como enfermeira, eu sabia que aquele milagre tinha que ser algo surreal, porque o quadro clínico dele piorava a cada minuto. E quando a médica falou assim para mim: tem alguém que você queira ver? Ele tem filhos? Sim, ele tem 2, um de 12 e um de 18. Ela, o de 12, infelizmente, agora à noite não tem a psicologia, ele não vai poder entrar. Mas se você quiser, qualquer pessoa da família vai vir. E veio a minha cunhada, Adriana, minha sogra ficou
em casa com a minha outra cunhada Milene, sofrendo de lá por não conseguir sair. A Zane, que é a prima dele, muito querida, a Bia, estávamos todos lá à noite para vê-lo. E algumas pessoas podem questionar, mas você deixaria os seus 2 filhos verem? Sim, deixaria. Como terapeuta, eu deixaria. Por quê? Porque esse era o último momento, é a última despedida. Não estou aqui dizendo que eu estou certo ou errado, ou que você, a sua opinião, eu estou dizendo a minha. Eu deixaria como terapeuta porque esse foi o último momento que eles tiveram juntos. E a última lembrança, por mais que fosse difícil vê-lo naquela condição, ainda era a última. Quantas pessoas passaram e não viram os entes queridos durante a Covid, ou o acidente foi tão feio que teve que lacrar o caixão e eu não pude despedir. Então você sabe do que eu estou falando. Essa dor de não poder ter, ou as pessoas que foram desaparecidas, né? Todas as pessoas que desapareceram, imagine você não poder dar um último adeus, mesmo que seja de um corpo. Então eu me coloquei neste lugar. Sofri muito porque não deixaram meu pequeno ver. Mesmo que depois eu saberia as sequelas, mas eu queria que ele visse. E ele fala até hoje. Então aquela noite, eu como enfermeira sabia que era muito difícil. Depois que a gente voltou, a gente poderia escutar um telefone tocando. E durante todos os 13 dias meu telefone não desligava. Porque esse telefonema, fui eu que fiz esse telefonema tantas vezes, dizendo para ir lá, levar os documentos, dizendo para ir lá que o quadro piorou. Entende? Esse telefonema, quantas vezes eu na UTI fiz. E agora eu estava ali, esperando. Imagine o que é uma noite desse jeito. Lógico que só dormia medicada, porque se não fosse, eu não conseguiria dormir. E de manhã, eu já sabia de alguma forma que algo tinha acontecido. Quando tocou, eu já sabia o que era. E você? Como que você reage? Como que foi se você estivesse no meu lugar, esperando esse telefonema, esperando algo, esperando notícia? E nós, com a mente que a gente tem, a gente só espera as piores notícias. Às vezes precisa fazer algo de emergência. Eu preciso que vocês venham aqui para autorizar. Mas a gente só pensa assim, morreu e eles estão nos chamando. E reviver isso, essa noite, foi uma noite escura da minha alma, aonde eu ficava ali sabendo que era grave, sabendo que eu poderia receber essa ligação, mas algo me dizia que eu tinha que entender que os desígnios de Deus, o programa kármico dele era um, e eu, enquanto ser que estava aqui, só podia aceitar e acatar. E foi assim. Quando eu fui, eu já sabia a notícia e agradeci muito a gentileza de algumas pessoas, a humanização da médica que me deixou, que era a mesma que estava de plantão à noite, que me deixou que os meus filhos, pelo menos um deles, visse a família dele. Então, imagine o que é estar neste lugar seu. Eu passei por isso, mas eu passei não como terapeuta, não como enfermeira, eu passei como a esposa, que foi uma noite muito difícil para mim, mas eu consegui superar, entender. Tanto é que fui pro ML, todo mundo me via e falava assim, como assim? Você tá tão calma? Por fora, eu sempre fico muito calma. Eu sempre sou muito focada. E eu fui dirigindo, fui pegar minha cunhada para ir pro ML e tudo mais, fomos para lá. E todo mundo espera que você esteja gritando, desabando, né, desesperada. Como eu disse, eu fui treinada mentalmente para isso. Então eu entendia que eu precisava reunir a minha racionalidade. As emoções estavam ali, mas elas estavam esperando o momento certo para desabar. Porque muitas pessoas não têm ninguém. Eu agradeço a minha família, a família da Leide, o André e todos eles, que foram, o neto que foi, né, meu primo que foi para lá me acolher, a minha prima Tânia e o Frank que foram para lá me abraçar nesse momento de dor.
E eu espero que você tenha alguém, sua família, a família do meu marido, que foram para me acolher. Porque muitos passam sozinhos porque acham que dão conta e ficam sobrecarregados nesse momento. Tanto é que a minha cunhada, agradeço, Dri, por você ter ido no ML e reconhecer o corpo, porque todo acidente é assim. Não passe por isso sozinho. Não ache que você dá conta de tudo. Delegue muitas coisas, porque você precisa reunir, porque era só o começo daquele processo. Ainda tinha que pegar o corpo, ainda tinha que o velório, ainda tinha o sepultamento, mas tinha a pior parte depois que todo mundo vai embora, que eu vou fazer uma live sobre isso. E eu quero dizer aqui para você, busque pessoas que tenham uma maturidade emocional mais equilibrada para te ajudar, porque nessa hora não existe receita, não existe frase certa, não existe a palavra que eu mais ouvi, você é guerreira, você é forte, só nada. Eu só fui treinada. E te digo, mesmo treinada, você baqueia. Você sente a dor de uma perda. Cada um sente de uma forma. Nem eu estou certa e nem você que se escabela está certo. Não. Existe como eu reajo. E essa é a minha experiência. Saber que a sua mente ela é treinada, mas não treinada para o desapego. Isso é um treino constante. Não treinada para aceitar a morte como fato. Aceitar a morte a gente tem que aceitar. Mas eu digo assim, aceitar como tudo foi. Porque muitas pessoas culpam o outro que provocou o acidente ou não. A pessoa que estava embriagada ou não. Ela caçou briga ou não. Entende? A gente sempre quer achar um culpado. A gente quer achar alguém para pegar essa dor e falar assim, toma, que ela é sua. E não existe isso. Existe sentir. Existe programar uma mente que vai ter que aceitar essa ausência. Bom, esse é o meu relato, para que você entenda que estou aqui compartilhando o meu sofrimento da minha perda, para que talvez acalente, talvez sirva de alguma instrução para alguém. Por isso, compartilhe no Metamorfose Emocional, hashtag Larissa LM, Larissa Maciel, e no Insta, Larissa 3033. Agora que eu lembrei o Instagram. Então, você pode compartilhar. Sim, porque você pode estar fazendo uma boa ação para que aquela dor tenha um novo prisma, um novo olhar, que sim, ela dói. Faz pouco tempo, tem um mês e pouco, mas eu posso te dizer, tudo é treinado, inclusive entender que o processo de morte é a única certeza que nós vamos ter, que todos nós iremos um dia. Vou ficando por aqui e até a próxima.